de família querida do meu coração. Filipão, tu tem noção? Quantos anos já fazem que eu te conheço? Exatamente. Desde que tu nascesse. Ó, engraçado que cada história que a gente vem conversar aqui fica passando um filme na minha cabeça. Eu lembro que eu subi no elevador com Tota. Tu tava na UTI. Aí ele disse assim: eu vim visitar meu filho. Você veio visitar alguém? Eu disse: olha, eu vim atender uma criança, que eu sou fisioterapeuta, e me chamaram, eu vim atender uma criança. Aí, quem era? Tu. Aí depois que a gente descobriu que o filho dele, que estava na UTI, era você, e eu que ia lhe atender. E eu não sabia, né, que tio Jaime, meu esposo, era amigo de todos. E que depois as histórias foram se encontrando e se juntando. Antes de vocês chegarem, eu estava dizendo: Juju, eu vou contar uma história que possivelmente ele nem sabe, porque você era bebezinho, você não ia lembrar, de uma que você me aprontou e que eu acho que até hoje eu não passei com nenhuma criança nessa situação. Tua mãe já vai lembrar. Já sei o que é. Ela resolveu testar uma fralda nova no dia da fisioterapia. Aí tô eu com você devia ter uns 6 meses mais ou menos, né? Segurando o pescocinho, eu treinando você para segurar seu tronco, você aqui no meu colo. E eu, na época, eu vestia branco, porque eu era muito nova, e às vezes chegava a pensar: nossa, a senhora é doutora, já tão nova. Aí, para dar uma certa credibilidade, eu me vestia toda de branco, né? Aí chega sua mãe e seu pai para lhe buscar, na hora que eu faço assim contigo, tua busanfa toda ralada de cocô, aquele cocô de recém-nascido, bem amargo, essa cor. Quando eu olhei pra mim, se a tua situação tava daquele jeito, imagina a minha, né? Quando eu olhei, Filipão, isso aqui tudo tava melado. Blusa, calça, eu digo, eu lhe pego, bichinha. Ela disse: eu acho que foi uma fralda nova que eu resolvi testar. Digo: olha, testa outra hora, viu? Não fiz botar velha. Aí fui eu, ainda bem que eu era o último, eu te entreguei pra tua mãe, ela se ajeitou e tu, olha. E tia ficou na clínica lavando a roupa, eu tive que tomar um banho, tive que lavar minha roupa, espremer bem muito, pegar uma toalha, secar um pouco para poder ir para casa. Eu digo: bota aquela fraldazinha de novo. Era, mas era um estilo calcinha, né? Cueca, que era de elástico, logo que começou, não foi? Aí a bicha juntou, tu fizesse aquela, né, aquele serviço, aquela obra, e aí foi a primeira que tu me aprontasse. Batizou, né? Me batizou. E eu não lembro de nenhuma outra criança que tenha me batizado desse jeito, não, viu? Ficou pra história. Aí, depois que tu fosse ficando maiorzinho, tu era encrenqueiro, bicho. Não era, Ju? O bicho era cri-cri. Eu fazia assim: Filipão, vamos ficar em pé aqui um pouquinho pra gente alongar a perna, para o pezinho tocar. Aí tu se ajoelhava. Aí eu: tia, a gente já trabalhou o joelho, vamos ficar em pé agora? Aí eu ia lá, te arrumava todinho, aí tu fazia de outro jeito. Eu disse: Jussiara, olha, dê um jeito nesse seu menino. E esse é teimosinho. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu queria saber, assim, eu quero escutar a história de cada um. Onde foi que que as nossas histórias se cruzaram e que um fez parte da vida do outro, porque são 30 anos já que eu estou fazendo agora no Natal, trabalhando só com criança atípica. E você foi uma delas, né? Há 27 anos atrás. Tu fosse um dos primeiros quando eu cheguei aqui em 1997. E tá até o livro no meu coração, né, tia? Vamos continuar. É verdade, se Deus quiser. Tota, quer falar um pouquinho? Deixa a senhora falar. Sempre passa a bola, né? Não, Felipe foi uma surpresa, né? Um parto eu não esperava ter sido ele nasceu de parto normal, ficou preso no canal, teve morte aparente e foi para UTI. O neurologista chegou para mim, falou que ele tinha tido paralisia cerebral e que não sabia as sequelas dele, que ele poderia não andar, não falar,
E só com o desenvolver dele era que ia saber o que era que ele, como seria, né? E aí, você apareceu, como você falou, lá no hospital, ele já saiu fazendo fisioterapia, você já me ensinou a fazer um exercício na língua dele para ele aprender a sugar, porque ele perdeu todos os movimentos. E daí então começamos a luta e a procura de profissionais que pudessem nos ajudar. E assim, você foi a primeira, passou vários anos conosco e participou de várias etapas da evolução dele. E foram idas e vindas, né, Ju? Idas e vindas, passei um bom tempo indo sempre, aí saí, depois voltei. Tu lembra quando tu saiu? Saí. Arengando comigo, porque eu tive que ficar na parte administrativa. Foi. E ela disse assim, se não for você, não é ninguém. Eu, Ju, tu vai ficar aqui na mesma clínica com minha equipe. Mas não é você. Então eu vou me embora. Você era mais capacitada, as outras era fazer um alongamentozinho assim. E quem tem crianças com essas limitações sabe o quanto é pra gente sair de casa e tudo. Então, você era mais capacitada, você era quem fazia o serviço direito. Aí não quis migrar, eu digo, eu também vou migrar. Eu vou me embora, né, Ju? Aí saí, mas assim, foi criado um elo muito forte, a nossa família. E você, como terapeuta, é uma pessoa que Deus colocou para nos ajudar no desenvolvimento, porque eu só tenho gratidão. Só tenho que agradecer ao Senhor, porque desde sempre, Ele sempre providenciou tudo. E você foi a chave principal para o desenvolvimento dele. Na piscina, ele aprendeu a ter a liberdade de ficar só. Me lembro demais. Eu dizia assim, me incomodava ver as fotos dele de boia. Quando vocês iam para algum hotel ou iam para casa de alguém na piscina, tava Felipe com aquela boia que não era câmara de ar, mas era a figura de um pneu, né? Grande. E aí eu disse, Ju, bora ensinar Felipão a nadar. Para quando ele for para a piscina, seja de alguém conhecido ou de algum hotel, alguma coisa que vocês frequentem, ele tem a liberdade de ficar à vontade, de escorregar, de mergulhar, de voltar, de andar, de se soltar. E aí a gente começou aquela etapa, não foi, Filipão, de ensinar você a como você se levantar na água, fazer aqueles giros, boiar para respirar quando estava cansado, né? E pegar os objetos lá no fundo para controlar a respiração. E beber um bocado de água, que todos vocês se engasgam um bocado, bebem um bocado de água, mas aprendem. E aí fica independente. E aí, quando eu fui vendo as fotos depois, você indo lá muito para casa de, como é o casal de amigos de vocês, lá do Alphaville de Recife. Aí eu vi Filipão com liberdade na piscina, sem aquela boia gigante, pretona. Aí eu digo, agora o Filipão tá integrado lá com o ambiente. Não é? E na Eco, né? Na Eco eu não me esqueço de uma situação. Ele ficou pendurado na árvore. Isso, o cavalo foi embora. Oh, a gente tá na mesma frequência. Tu viste que eu falei, né? Um negócio lá dele, bebezinho, tu lembrasse logo. Lá vai Filipão, à vontade, né? A gente final de semana, não era atendimento nem nada. E aí tu adorava andar em chocolate, porque chocolate corria, né? E tu sempre afoito. Daqui a pouco, chocolate dá uma carreira, passa debaixo de uma árvore, só sai chocolate. Cadê Filipão? Minha nossa, cadê Filipão? Ei, minha gente, me tire daqui. Tava tu agarrado no galho e as pernas balançando, o chocolate foi-se embora. E tu ficasse, só eu ia bater na árvore, aí eu me agarrei e fiquei lá, né, tia? Tu lembra disso também, tia? Foi bom. Foi bom, não foi? Foi bom. Olha, e o que é que você lembra, assim, de coisas engraçadas, coisas interessantes, de todas as terapias que passou, o que é que você lembra? Eu levo o mundo da Betina,
Sei. Como você falou, que eu aprendi realmente a nadar Isso. por sua culpa. E agradecer por sua vida, porque hoje eu sou um homem que estou, primeiramente por ele, meu pai, que nunca me abandonou, e a senhora, por estar comigo sempre. Sempre olhando lá, curtindo. E aí, quando tu já tava de saco cheio de terapia, que tu não queria ir mais, aí eu chamei Ju e disse, Ju, Filipão tá precisando de um negócio diferente. De uma coisa pra, né, dar uma animada, conviver com outras pessoas, também outros cadeirantes, pra poder dar uma chacoalhada aí na vida dele. Aí primeiro tu fosse pra Apodec. Apodec. E aí viajou um bocado, conheceu um bocado de gente. Desistiu da bocha, mas que podia ser campeão, porque logo que chegou já foi ganhando medalha, já foi tirando, né, bons lugares. E aí depois, não, tia, ainda não é o que eu quero, né? Tem que Aí ainda não é o que eu quero. Aí Ju foi e Procurei a academia. a academia. E é onde eu sinto ele assim, amado, acolhido, realizado. Eu fico vibrando com aquele pessoal que fica o tempo todo puxando no seu pé, pegando no seu pé, tirando onda, botando você para pegar pesado, não é? E quando eu vejo você trabalhando suas pernas, pegando aquele pesão e levantando, eu digo, tá no caminho certo. Meu Filipão tá no caminho certo. Meu filho adotivo mais velho tá no caminho certo. E é uma coisa que ele ama fazer. A estima dele foi lá para cima, porque ele só vivia com depressão, se sentindo incapaz. E de repente ele é uma inspiração na academia hoje. Verdade. Muita gente diz, eu só estou aqui porque Felipe já levou outros cadeirantes para lá. Que coisa boa, tia. Tá vendo? E Tá vendo? Cada um da gente é uma pecinha nesse mundo que a gente, né, tem uma função, que Deus diz assim, ó, teu papel é aquele ali. E aí, assim, ele fala, mãe, fulano, uma mulher me chamou, pediu para gravar, pediu para tirar foto, disse que eu sou uma inspiração, eu não me sinto. Eu digo, porque você é Luiz. Onde você vai, você carrega uma autoestima. E muita gente que se diz normal, não tem limitação nenhuma, é mais deficiente do que você. Exatamente. Então, o lema dele, eu sempre ensinei a ele a não desistir. E nunca dizer nunca. Ele faz, eu digo, Felipe, eu nunca vou fazer isso. Eu digo, nunca é uma palavra muito forte, uma palavra pequenininha, mas que você não pode desistir. E nunca, tire o nunca do seu vocabulário. Ju, isso é tão importante que tu estás falando, porque tem tantas famílias, sabe, que colocam, né, seus filhos com algum tipo de dificuldade, que todos nós temos dificuldade, eu tenho várias, você tem, ele tem, e que não dão oportunidade para seus filhos se desenvolverem. Ainda essa semana eu estava conversando com outra paciente nossa, que vocês vão assistir o vídeo também, e como foi importante ela dizer assim, acreditem na gente, sabe? Dê oportunidade da gente crescer, da gente evoluir e da gente mostrar que a gente é capaz de fazer tanta coisa. É porque muitas pessoas que têm filhos com deficiência acham que são incapazes e que não faz por onde buscar trabalhar, porque eu recebi muita crítica de dizer, não, você vive para esse menino, é para lá e para cá, CD, terapia, todos os dias, você está se anulando, você está se acabando por ele. Eu digo, não, eu estou investindo na vida dele, porque se ele não tivesse feito as atividades que fez, se ele não tivesse feito as cirurgias que fez, ele estaria, feito muitos, que eu vejo numa cadeira de roda, todo encurvado, parado, sem desenvolvimento nenhum e vegetando. Verdade. Né? E vale salientar que Filipão sempre tirou notas boas.
e que passou na federal, que não é para todo mundo. Passar numa federal não é para todo mundo. Com nota boa em engenharia de produção, não cursou porque não quis, porque foi escolha sua, mas que você foi lá, no seu primeiro vestibular, foi lá, passou, né? E fez. Agora, diga que um dos grandes problemas de você ter desistido foi a falta de acessibilidade. Isso é uma coisa muito importante. Não tem, ainda sabe? hoje eu falo, o menino, ele, mãe, deixa pra lá. Eu digo, não, eu não queria que ele nascesse assim, mas já que nasceu, eu tenho que falar, porque Isso. se eu não falar, ele não falar, não vai sair do canto. Exatamente. Então, assim, as conversas que eu tenho, né, que tem acontecido aqui, que foi um propósito de Deus. Eu sempre, Juju me cobrou, mãe, você é uma profissional tão antiga e conhecida, tem que ficar postando na internet. Os filhos, eu não gosto disso. Você sabe que eu sou uma pessoa discreta, não gosto de aparecer, sabe? Então, agora, no finalzinho de novembro, eu escutei como se fosse uma vozinha, assim, que a gente sabe que é a vozinha de Deus. Chegou a hora de você começar a falar um pouco da sua vivência. Você tem muita coisa para passar para os outros. E aí, eu senti aquilo tão forte no meu coração, aí disse, Ju, tá chegando a hora da gente, eu estou querendo chamar alguns pacientes que estão adultos e que passaram na minha vida lá no comecinho, quando eu cheguei aqui. E aí, não sei se foi no dia seguinte ou foi no outro dia, Yasmin vai e passa uma mensagem para mim. Doutora, olhe, se não fosse lhe incomodar, eu participei de um retiro da minha igreja esse final de semana e Deus tocou meu coração que eu gostaria muito de conversar com a senhora sobre o que aconteceu comigo lá na infância. A terapia que a senhora fez. Posto de oração, né? Eu sei que eu fico emocionada. Eu disse, entendi, meu Deus, entendi. Se ele não se fez entender para me convencer só pelo que ele me disse, veio a outra confirmação logo em seguinte, disse, olha, é isso que eu quero. E aí, quando a gente começou, a repercussão foi fantástica, porque assim, vocês me conhecem, eu sou uma pessoa muito simples, né? Eu não estou fazendo isso para aparecer. Eu quero isso, que a gente incentive outras famílias, que as famílias vejam o resultado de anos de luta e se encorajem, né, de buscar bons tratamentos, buscar terapias especializadas, de investir nos filhos, de acreditar nos filhos, né, de dar oportunidade, porque às vezes a gente diz, rapaz, não deixa sem terapia tal não, olha, busca essa, busca aquela. Não, mas é porque eu não gosto, não, porque dá trabalho, não, porque eu tô cansada, não, porque isso, porque aquilo. Minha gente, não deixem de investir não, porque no futuro vocês vão colher esses frutos. Só que às vezes a gente como terapeuta fala, e aí diz, não, é porque eu quero fazer propaganda, eu quero se divulgar, eu quero puxar a sardinha pro seu lado. Mas eu falo até dos colegas, sabe? Às vezes eu não puxo nem a sardinha pro meu lado, não. Eu digo das outras terapias, de fundo, de teor, psicopedagogia, de psicoterapia, de tanta coisa que... Tudo que vem beneficiar. Exatamente, porque a gente terapeuta, a gente acompanha muitos casos. A família tem só aquele caso para se espelhar. E a gente terapeuta, a gente tem muitos. E aí, quando a gente vê, né, um Filipão desse com um sorrisão que conquista todo mundo por onde ele passa, aquele sorrisão aberto, cara inteligente, gosta de tecnologia, né, Filipão? Trabalha com isso. Quem tiver notebook, celular, precisando de formatar, precisando fazer alguma coisa, porque ele me socorre de vez em quando, meu computador trava, tia, me ajuda aqui, como é que destrava isso aqui? E ele mesmo de longe ele consegue. Então, assim, cara inteligente, se não fosse investir nele, tava aí, sem fazer nada, deprimido, sem vontade de fazer nada, sem vontade de sair de casa, sem vontade de viver, e tá aí cheio de vida, fazendo amizades e buscando outras coisas e coisas novas. É isso aí, tia. A vida não para não, não é isso? E é tão bom de ver. E assim, mesmo
atualmente não está fazendo terapia nenhuma com o tio Yara, mas eu fico lá fuçando na rede social e torcendo e dando pitaco na vida de todo mundo que passa, que eu não... Só se uma família disser assim, olha, não se meta não, não se meta não, fica aí na sua. Mas esse ano que vem, é uma das coisas que eu vou voltar é a fisioterapia, porque é muito importante. Por mais que ele esteja fazendo, está desenvolvendo, assim, o que ele adquiriu, vem adquirindo na academia, supera os anos todos de fisioterapia, de ganhar músculo, essas coisas, Isso, entendeu? ganhar força, né? Mas ele precisa fazer, ainda essa semana nós voltamos ao doutor Epitácio, ele precisa fazer, porque senão ele disse que ele pode perder a mobilidade das pernas, está travando de novo, provavelmente cirurgia de novo. E é um caso a se pensar. Ele vai aplicar botox nele, então vai ter que passar um período de volta na fisioterapia. E vai ser muito bem recebido. E tem que vir logo antes que a veinha aqui aguente, viu? Que a veinha já tá com 54. E ele tá grandão. Então, tia vai ter que fazer musculação. Eu já passei do Ó, tempo de fazer pra poder, Tem uma ó. vantagem, não faz na meio da fralda não. Tem perigo mais não, né, tia? Daqui uns dias ele é que tem que me carregar. Eu carreguei ele muitos anos, ele agora é que vai ter que me carregar. Veinha, tia, Não, assim, veinha. não é porque está na sua frente, não. Mas quem me pergunta e que tem criança pequena que precisa, eu sempre digo você. Não sei, às vezes a gente perde o contato. Não sei, assim, que você dá uma parada numa coisa, investe na época, depois da época você volta para físio, para hidro. Mas você, no que você faz, você é bom. Você faz sabendo do que está fazendo, e além disso, você se entrega a pessoa, você se envolve, você procura meios que possa facilitar a vida, não só na clínica, mas em casa, como ele pode, como você indicou, mesinha para ele se sentar, aquelas coisas de pano para ele fazer os exercícios. E assim, isso é muito importante, porque você também se envolve, você também faz parte do desenvolvimento. A gente vê que não é uma coisa só para ganhar dinheiro. Limitada só aqui. Né? Não, eu estou trabalhando só por dinheiro. Não, você trabalha por amor. E compromisso, E não é não. compromisso. Eu digo muito assim, digo a Juju, que ela está entrando agora, né, na graduação de TO, que ela vai ter que se desdobrar, porque o peso do sobrenome vai cair sobre ela, Exatamente. né? Ela fez uma escolha, mas ela sempre pedia a Deus para ela ser um instrumento dele. E aí ela se encontrou demais na terapia ocupacional. E aí eu disse, olha, seja guerreira, tenha compromisso, viu? Porque vão lhe cobrar. Se você é um Seródio, filha de Yara Seródio, vão lhe cobrar. Fica Mas difícil. ela, assim, eu noto que ela tem o mesmo amor Sim, pelo com certeza. próximo e pela profissão. Ela demorou a encontrar a área que ela queria, mas ela se identificou, sabe? E assim, ela realmente, eu tenho certeza que ela, daqui a um tempo, ela vai estar fazendo um excelente trabalho. Com certeza. Porque ela tem amor e compromisso. Eu acho que a gente E tem a sabe. sua maestria, Tem que tem raça, educado Tem ela. raça. Tem né? raça, Então, tem tem. raça. Não, e se não tiver, a gente bota ela para trabalhar Corre direito. na veia o sangue, É verdade. assim, né? E assim, ela vendo, eu me lembro dela pequenininha comigo, sempre na eco ajudando a você fazer as coisas. Então isso já foi criando uma Educação uma inclusiva, educação, né? o seu Uma modo vontade, de, né, o seu de modo fazer. de trabalhar, a sua responsabilidade, e os filhos são reflexos dos pais, né? Os pais, você pensa que uma criança não observa, mas muito mais de você estar presente a um filho é você fazer por ele e ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa de responsabilidade, para que o seu filho venha a ser uma pessoa de caráter. Né? E assim, interessante, eles foram criados lá no meio da fazenda, né? Porque era uma maneira deles estarem próximos da gente. Porque senão a gente passava o dia todo fora de casa e ia perder o desenvolvimento deles, o crescimento e tudo. E aí era uma maneira de estar junto. E como eles aprenderam a respeitar
e a defender todo mundo que tivesse alguma dificuldade. Isso é Seja uma na coisa, escola, né? Ou na vida. e isso hoje em dia, porque as mudanças de valores são muitas, né? Demais. Então, são coisas que os pais não passam esses valores. Tem crianças hoje que são muito mal educadas e que você olha assim, Deus Jesus, só a graça. Porque são crianças muito mimadas, que não dão valor a nada e não respeitam nem os próprios pais, quanto mais uma O pessoa próximo. idosa Verdade, ou seu Ju. vizinho. Verdade. Entendeu? E aí, assim, você soube educar e eu só tenho que agradecer E eu, você. e eu que agradeço a Deus e a todos vocês que passaram na minha vida pelo carinho, pela confiança, sabe? De dizer assim, porque de vez em quando a gente pegava cada briga, né? Ó, Ju, você tem que fazer isso, não sei o quê, não consigo, Eu não sou fácil. Não, somos todas duas, nós temos temperamento de liderança, né? Mas assim, mas no final, todo mundo entende que as broncas que eu dou, os puxões de orelha, eu já fiz mãe chorar, sabe? E hoje ela diz assim, como foi bom você ter me feito chorar, né? Porque eu ficava olhando, eu dizia, olha, não carregue de tal jeito a criança, porque ela tem que segurar o pescoço, não sei o quê. Aí eu, né? Final de semana nas redes sociais, as fotos, tudo de posição errada. Aí eu passava a mensagem. Como foi que eu disse que era para segurar essa criança? Olha, você só vai ver a repercussão disso no futuro. Então, de vez em quando era cada bronca, sabe? Saíam chorando, mas hoje, assim, que bom. Eu vi que, hoje eu vejo que todas as broncas que você me dava eram pro meu bem. Mas Que eu não conseguia. Era, Ju, era. Tu sempre foi boazinha, tu sempre foi boazinha. A gente arengava, mas era uma arenga boa, não era? Até com o Filipão também, não era, tia? Ah, seu teimoso, se ajeita, não sei o quê. Mas Quando tudo era isso criança, era. ele era muito chorão, não era? E Chorava era demais. teimoso, era desafiador também. Aí depois que ele foi crescendo e foi ficando assim, esse amorzinho, mas não era assim nem, ele era Deu meio muito- deu encrenqueirinho. muito trabalho. Ele era encrenqueirinho, que era danado. Mas graças a Deus o amadurecimento chega, né, tia? E aí a gente se entende. Mas olha, eu não me arrependo de nada. Se tivesse que começar de novo, eu queria estar do mesmo jeito. Sabe? Eu queria estar do mesmo jeito, fazer a mesma coisa que eu fiz a vida toda. E peço a Deus saúde. Se o corpo não tá lá mais essas coisas não, que é cheia de sequelas, cheia de junta, problema de junta, que junta tudo Depois e joga dos fora. 15 vai aparecer. Não, depois da chikungunya, de lá pra cá, 2017 pra cá, eu não sou a mesma. Mas enquanto a cabeça estiver funcionando, a gente tá dando o jeitinho. Então, olha, eu quero dizer que eu não só passei, como eu quero ficar na vida de todos vocês para sempre, até meu último dia, dando pitaco, elogiando, né, tia? Mandando das músicas, das postagens, mas eu quero participar da vida, porque eu tenho esse instinto mãezona, né? Eu me sinto mãe de todos eles que passaram na minha vida e eu vou agregando a família do coração. E é um amor, não é o que a gente cria, que é pro resto da vida mesmo. Nem que passe muito tempo sem se ver, sem se falar, mas quando nós nos encontramos. É verdade. Né? Mas eu acho que a amizade verdadeira é essa. Ela pode ficar longe como for. Mas na hora que você se encontra, é o mesmo carinho, é o mesmo amor, a mesma alegria. Ajuda, né? Até ajuda, porque essa amizade muito colada, termina a gente vendo muito jeito feito pro outro. É verdade. Aí de vez em quando só vê as qualidades, né, E aí Toba? a gente aí não é muito jeito. É verdade, é verdade. Pois olha, eu queria agradecer demais vocês estarem aqui comigo, viu? Porque Filipão era um dos meus primeiros, então eu tava doidinha que não tava certo, aí marcava da merda, não, certo? Mas é tudo no dia certo, é tudo no dia de Deus, viu? E contem comigo todo o tempo, para o que for. Estamos aqui também, a recíproca é verdadeira. É verdade, tá bom.